E aí, galera, aqui é o Pedro de novo, do PetTech. Fazer outro vídeo rapidinho aqui para mostrar para vocês, fazer um resumo rápido do que é o amperímetro, que é outro instrumento que a gente usa muito na engenharia eletrônica, e explicar basicamente o que ele é, como é que a gente usa, como conectar eles, qual que é o símbolo, enfim. Para começar, vamos falar um pouquinho o que ele é. Assim como o voltímetro, tá? Ele é um instrumento de medição utilizado por a gente da engenharia eletrônica, só que em vez de para medir tensão, esse cara mede corrente elétrica. Aqui a gente tem, de novo, dois exemplos. Esse aqui é realmente um amperímetro mesmo, o único propósito desse instrumento é medir corrente elétrica. Então, ele é analógico também, vocês podem ver que tem aqui o mesmo ponteirinho. E aqui a escala em amperes. Atrás provavelmente tem os conectores, mas é quase idêntico ao nosso voltímetro que tinha mostrado nos outros slides. E aqui de novo, mesma foto do multímetro, porque esse instrumento também é capaz de atuar como amperímetro e é o que a gente mais usa hoje. Então, vocês vão ver muito mais esse cara aqui do que esse cara aqui. Os símbolos esquemáticos dele são bem parecidos com o do voltímetro. A única coisa que muda realmente é que em vez de um V a gente tem um A, então geralmente é representada por um círculo com um A, pode ter essa setinha cortando também, e pode indicar polaridade, também não é necessário. Como é que a gente conecta ele num circuito? Suponha de novo que agora em vez de medir a tensão, a gente quer medir a corrente que passa por esse resistor R3. Como é que a gente faz isso? Para a gente medir a corrente que passa por esse resistor é um pouco diferente. A gente não pode conectar entre os terminais que a gente conectava o voltímetro. A gente tem que conectar o amperímetro dessa forma. Então, se a gente der uma olhada aqui, deixa eu pegar a caneta, a gente tem aqui que a corrente que vem aqui sai da bateria, passa por esse resistor, vem uma corrente para baixo, e vem uma corrente que passa pelo amperímetro e depois passa por R3. Então, a corrente que passa pelo resistor que você quer medir, qualquer componente, tem que também passar pelo amperímetro, para você conseguir fazer a medição correta. E também, no caso, já que a única coisa que a gente precisa é que a corrente que passa pelo resistor seja a mesma corrente que passa pelo amperímetro, a gente pode conectar desta maneira. É a mesma coisa. Notem só que a única diferença é que aqui no caso, como a corrente está entrando por esse lado, eu conectei o amperímetro com o terminal positivo deste lado, do lado que a corrente entra. Neste caso, a corrente continua entrando por aqui, ela vem por aqui, passa pelo amperímetro e entra pelo positivo. Então, a única coisa que muda é essa. A gente adota a corrente entrando pelo terminal positivo do componente, logo o amperímetro está conectado assim. Se você conectar ao contrário, mesma coisa com o voltímetro, não vai alterar o valor em módulo, só vai alterar o sinal. Então, é só convenção mesmo para deixar tudo igual. Mas conectar ao contrário também, se o aparelho suportar, não tem problema. Vamos conversar agora um pouco sobre o amperímetro ideal. Bom, você deve lembrar que no caso do voltímetro ideal, a gente tinha que a resistência interna dele, a resistência dele tinha que ser infinita para que ele não alterasse o circuito. Só que nesse caso aqui, suponha que a gente está falando que é igual ao voltímetro. Se o amperímetro fosse igual ao voltímetro e a resistência fosse infinita, a gente teria aqui o equivalente a um resistor muito grande, um resistor infinito. Ou seja, a corrente que passaria por aqui seria muito pequena. E a gente estaria atrapalhando o circuito, a gente estaria como se estivesse abrindo esse circuito. Então, no caso do amperímetro é ao contrário. Como ele está, a gente chama isso aqui de conexão em série, como ele está em série com o resistor R3, isso quer dizer, a corrente que passa pelo amperímetro 1 é a mesma corrente que passa pelo R3, ou seja, os dois são em série, esse cara tem que ter uma resistência interna muito pequena. No caso do ideal, para que ele não altere o circuito, ele tem que ter uma resistência nula, ou seja, a resistência dele tem que ser zero. Por quê? Porque aí, suponha que a corrente, que eu vou chamar essa corrente aqui de I, tá? I1. Com a resistência sendo zero, qual que é a queda de tensão em cima desse amperímetro? Vai ser V igual a R vezes I1. Qual que é o IR? Qual que é o R? Zero. Ou seja, a queda de tensão sobre o amperímetro é zero e ele não altera o circuito. Significa que este ponto tem a mesma tensão que esse ponto e como se esse amperímetro não existisse. Mas no caso do amperímetro real, de novo, a gente precisa de uma resistência interna para que ele possa fazer a medição. Então, é um pouco diferente.
ele vai ter uma resistência interna muito baixa, mas não nula. Ou seja, toda vez que você colocar um amperímetro no seu circuito, ele vai estar alterando a medição, mas como a resistência dele é muito pequena, por exemplo, esse cara aqui é 3 quilômetros, esse cara aqui a resistência pode ser 1 ohm. A resistência sendo 1, a queda de tensão aqui vai ser muito pequena. Então, é basicamente desconsiderável. A gente pode desconsiderar o efeito dele no circuito para o amperímetro real.